E hoje o programa Mundo Passaporte vai fazer um city tour no Museu Histórico e Artístico do Maranhão, que resgata um pouco da cultura, da tradição e também, cara, da história do povo do Maranhão. A meu lado, Matheus Muniz, que é o monitor e vai nos acompanhar durante todo esse nosso passeio aqui no museu. O que o visitante ou turista pode encontrar no Museu Histórico e Artístico do Maranhão? O Museu Histórico e Artístico do Maranhão, ele é uma casa do século XIX, foi construído em 1836 pelo Joaquim Gomes de Souza, né, o famoso Souzinha. Ele era de origem maranhense, no caso, e ele foi a ideia de ser a vivência das famílias do século XIX. O Josué Montelo, com o outro intelectual José Jansen, com a ajuda do José Sarney, tiveram uma ideia de demonstrar a vivência das elites do século XIX. 3 famílias moraram aqui em momentos distintos, até o século XX, né? Findando com a família José Francisco, a família do Jorge, e aqui a gente pode perceber toda essa vivência das famílias do século XIX, né? Toda essa questão da elite tradicional maranhense até a história da cultura negra, toda a festividade de São Luís e as religiões. Então nós vamos fazer agora uma volta no tempo e vamos conhecer um pouco da história do Maranhão, um local que você precisa conhecer. Vem com a gente. E chegamos no primeiro ambiente do museu e aqui está acontecendo, né, uma semana de artes e fizeram uma contextualização diferente. Eles transformaram o museu para que os visitantes conhecessem o museu com um novo olhar. Não é normal essas cadeiras estarem viradas assim, mas o que esse ambiente remete? Essa exposição é a Aldeia Sesc Guajajaras, né? Uma intervenção artística, como se estivesse quebrando essa perspectiva de museu tradicional. Vocês podem ver que as cadeiras elas estão viradas, né? Como se tivesse puxado o tapete do sistema, para quebrar com essa perspectiva só visual de museu. Aqui é a sala de visitação feminina, a gente pode perceber que ela é bem despojada. Aqui a gente mostra a vivência das mulheres do século XIX, a gente tem 2 salas de visitação, uma feminina e uma masculina. Aqui a gente vai perceber um piano do século XIX, um relógio de caça também do século XIX, um recamier, espreguiçadeira. A Cibele Vasquez, ela trabalha com alguns banhos de umbanda também, mostrando essa intervenção, já que as famílias do século XIX elas são tradicionalmente católicas, mostrando esse sincretismo religioso presente na exposição da Aldeia Sesc Guajajaras. O museu é aberto todos os dias? Não, ele abre para visitação de terça a domingo, no caso. De terça a sexta, o horário é de 9 até as 18 horas, sábado de 9 até as 5 e domingo de 9 até 1 hora. Então vamos agora para o ambiente masculino, é isso? Isso mesmo. E nós chegamos ao primeiro contraste da sociedade do século XIX. Ainda há pouco visitamos a sala feminina, que as mulheres daquela época elas eram voltadas para trabalhos domésticos, né? Elas tinham as reuniões específicas só das mulheres. E aqui é a sala masculina. Por que havia essa divisão no século XIX entre as famílias maranhenses? A sociedade do século XIX ela é extremamente patriarcal e machista. A mulher era submissa mesmo ao homem. Ela tinha que cuidar da casa, aprender prendas domésticas para poder se casar. Tanto que tinha os contratos de casamento, que tem vários testamentos e mesmo em alguns arquivos aqui de São Luís. Então o que a gente percebe nessa sociedade? Aqui, na sala de visitação masculina, a gente percebe uma sala totalmente formal, como se fosse uma sala de reuniões, já que os homens eles exerciam toda essa questão política, administrativa e econômica da província no século XIX. Então esse patriarcado, ele como eu posso dizer, ele revela mais que também que, como são 2 salas que não têm portas, as mulheres não poderiam adentrar nesse recinto quando fossem assuntos mais importantes, como política e economia, mostrando mesmo como essa questão patriarcal, até mesmo a valorização do homem, que o homem ele levava o sobrenome da família e a mulher perdia seu sobrenome e ficava com o nome do homem. Por isso que mesmo até os filhos eram muito mais valorizados. Matheus, nós estamos no terceiro ambiente visitado e aqui é uma sala de música. E eu percebi a questão da ostentação, né? A qualidade dos adornos, dos ambientes, né? Esse poderio econômico, ele era refletido nessas residências? Sim, o século XIX, ele é marcado pelo boom do algodão, né? O Maranhão, ele começa a exportar muito algodão, as famílias ficam muito ricas e eles constroem grandes casarões, mandam seus filhos para a Europa, tanto que o Solar Gomes Souza é um dos maiores. E aqui, na sala de música, a gente percebe toda essa ostentação, já que as mulheres, elas tocavam para os homens e eles tinham teatros dentro das suas casas, capelas, entre outras coisas.
Dentro da sala de música eu queria ressaltar a acústica da sala, que é bem interessante. A gente tem aqui obras também do século XX, o museu ele tem obras do 18 até o século XX, a gente tem rádio, piano de cauda, o violino, temos 2 quadros muito importantes. Esse é do Pablo Picasso, o artista espanhol, ele não é uma réplica, ele é o original, foi doado pelo Assis Chateaubriand, e o outro é do artista do José de Maranhãozinho, o Circo, no caso, também doados pelo Assis Chateaubriand. Aqui a gente tem outra intervenção do Sesc Guajajaras, aqui a questão da pombagira, enfatizando o sincretismo religioso. A pombagira, ela é uma entidade que baixa nos terreiros e ela é dona da brincadeira. Ela é uma mulher empoderada, que tem, como eu posso dizer, o poder dentro do terreiro. Ela baixa em que ela quiser, ela sempre é bem farrista. Então, demonstrando que esse empoderamento, fazendo o contraste do século XIX com o século XXI. Uma mulher submissa com uma mulher empoderada, bem resolvida, como eu posso dizer, com um grande sucesso. Aí a gente tem imagens da pombagira aqui e da Iemanjá, que a gente percebe que essa questão do contraste que a aldeia Sesc Guajajaras deseja provocar nas pessoas. É bom ressaltar que essa exposição Aldeia Sesc Guajajara, ela é uma exposição temporária. Isso aqui é uma coisa que é uma vez por ano, durante essa semana que nós estamos visitando o museu, mas nas próximas semanas o museu volta à sua característica normal. É porque o museu fez essa atividade para mostrar que aqui é um espaço também cultural, onde outras artes, né, o teatro, né, as artes plásticas, podem vir para cá, né, e interagir com esses espaços. Um espaço de discussão cultural e intelectual. Sempre a gente traz esses eventos para reavivar a cultura aqui de São Luís do Maranhão, ter esses debates intelectuais e mostrar para o povo que São Luís é uma cidade que tem cultura, arte, entre outras coisas. Matheus, nós chegamos agora no quarto do casal, né, onde eu vejo que tem muita história, que é pelos objetos que tem aqui. O que de fato representa esse quarto? Davi, o quarto do casal, ele é bem representativo, ele é o quarto tradicional da base da família do século XIX, né? De onde surgia o pai e a mãe. A gente percebe o que tem aqui no quarto do casal. A cama ela é pequena, ela é feita sob medida para que os maranhenses não cresciam muito no século XIX. Isso é uma curiosidade que tem muito nas documentações. Aqui a gente tem um baú revestido a couro do século XIX, e o baú ele é característico dos homens, só os homens poderiam usar baú. A gente vai encontrar ele no quarto do casal e no quarto do homem solteiro. As iniciais e na lateral a data de fabricação. A gente percebe como a sociedade ela era hierarquizada naquele tempo. Do lado esquerdo, a mãe cuidando do berço do bebê. A gente percebe que esse é um berço, ele é bem interessante, ele é do século XIX, e ele tem uma carranca na ponta. A carranca ela é uma tradição sincrética africana. Mesmo a sociedade sendo muito católica no século XIX, São Luís ela absorveu muito dos negros escravizados, como a festa do divino, o bumba meu boi, tambor de crioula, que são festividades que fizeram se remanescentes dentro de São Luís. A gente vai ter um tocador com instrumentos de lavanda, onde eles faziam os asseios, que são os banhos com um pano molhado, um oratório sinalizando a tradição católica muito remanescente aqui em São Luís, e também eles tinham várias capelas dentro de casa, eles eram povos devotos, né? A gente também tem a cadeira-trono, onde eles faziam suas necessidades, onde o negro tirava essas fezes e essa urina e botava na cabeça, daí surge a palavra enfesado, né? No caso onde o negro está com a cara amarrada, é porque ele está com as fezes na cabeça, e passava, olha, o negro está enfesado. Não, porque ele está cheio de fezes, mas ele está com a cara fechada. É interessante essas histórias, tá aí? Por que o nome é enfesado? Era o escravo que era responsável em recolher, né, as fezes, a urina. E aí um outro detalhe, ele descia aqui em frente pelo Beco da Bosta, que terminava no Portinho, né? Então por isso não é Beco da Bosta, ele descia com o pinico na cabeça e despejava ali no porto. Sim, para a maré vir levar, né? Era muito, como eu posso dizer, corriqueiro isso acontecer. Não tinha canais de esgoto no século XIX, então as pessoas tinham muitos escravos. Os escravos que vieram daqui vieram da Guiné, né? Então no caso São Luís foi uma das províncias que mais teve escravos dentro do século XIX, que a gente percebe que isso era muito corriqueiro, se pegar as fezes e a urina e despejar no Beco da Bosta. Tanto que virou uma tradição, e até hoje o Beco da Bosta continua com o mesmo nome. Voltando aqui ao assunto do quarto, aqui você tem aqui esse adorno, aqui esse mosqueteiro, e que ele também mostrava essa questão da sociedade ser patriarcal, porque na hora do ato sexual eles fechavam
para ter uma intimidade maior. Davi, o dossel. O dossel, ele é característico desse, para deixar a intimidade do casal. O século XIX, ele não era muito discutido, né? Até hoje a família tem muito essa questão de discutir o sexo mesmo no século XXI. Então, só quem poderia era o casal, e ainda tinha toda uma intimidade e toda uma questão de dossel para tapar, para ninguém ver. O sexo era um assunto não muito comentado no século XIX. E só para ressaltar que é a última intervenção da Aldeia Sesc Guajajaras, que é um quadro que a artista ela achou na rua, que mostra o relacionamento do casal. Essa troca de pés, esses pés mostram o casal se relacionando. E casal de uma forma ampla, né? Desconstruindo essa questão de casal, de homem, mulher, não, é um casal. É isso que a Aldeia Sesc Guajajaras deve mostrar e quer mostrar, a desconstrução e a construção de novos conceitos. Não sai daí, no próximo bloco nós vamos trazer agora a parte que não tem a intervenção dessa semana Sesc Guajajara e que mostra a realidade do museu em si, a parte mesmo conservadora, tradicional da cultura do Maranhão. 2 minutos, eu volto já.